E a ACI de Novo Hamburgo, Campo Bom e Estância Velha vai entrar com um pedido de reclamação que deve ser protocolado junto ao Mercosul e também à Associação Latino-Americana de Integração, a ALAD. O motivo são as novas restrições argentinas na importação de produtos brasileiros. E nosso convidado de hoje é o presidente da ACI aqui da região, Marcelo Clark Alves. Olá, Marcelo, boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo. Boa noite, Bruna, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Bem, esse protocolo que vocês aí, enfim, vão fazer junto, né, ao Mercosul, quais são as principais reclamações que estão aí em relação à importação dos produtos para a Argentina? Bom, Bruna, na verdade nós estamos trabalhando em silêncio há bastante tempo já, como outras entidades setoriais que a gente tem na região e nacionais inclusive. Estamos buscando nesse momento, junto aos órgãos Mercosul e ALAD, passar-lhes informações mais claras dos impactos das restrições argentinas no critério de prazo, demora nas liberações de licença de importação, e já tem algumas entidades, né, que estão fazendo um trabalho paralelo, mas nós resolvemos focar nesse momento no Mercosul e na ALAD, porque eu acho que dá para fazer mais uma pressão por esses órgãos também, além de todos os outros que já estão sendo feitos, né? E existe algum tipo de produto em específico que vocês estão encontrando mais dificuldade, Marcelo? Na verdade, a nossa região aqui tem a parte coreiro-calçadista, né? O nosso calçadista está sentindo muito, são muitos produtos parados em fronteiras, exportações que demoram mais de 60, 90 dias para terem suas licenças liberadas. O setor automotivo é um setor que é forte, que também está sentindo, componentes, vários segmentos realmente estão sofrendo muito com essas restrições argentinas. Bem, e essas restrições, como elas estão afetando o comércio local? Como os comerciantes, enfim, quem necessita, né, está sentindo? Na verdade, o principal impacto é prazo, né? Um critério o que atrasa. Exatamente, o critério argentino é a demora na análise dos pedidos, na análise das exportações brasileiras para o lado argentino. Isso gera um desgaste muito grande. A demora é muito sentida, as empresas não podem concluir seu processo de exportação, consequentemente bloqueia pagamentos, recebimentos, no caso, pelos brasileiros dos seus pagamentos. E isso tem gerado um desconforto muito grande, inclusive logístico, porque as empresas produzem os sapatos, tem que solicitar certificados de origem. Sim. E aí não tem onde armazenar o produto, enviando para a fronteira, gerando altos custos de armazenamento desses produtos, né? E vocês já têm alguns dados, enfim, que vocês vão anexar nessas reclamações em específicos, talvez porcentagem? A gente sabe que recentemente, né, a Sintecal teve na Argentina. Foram feitas algumas negociações ou não? Na verdade, nós temos os números que nós buscamos dos nossos associados, né? Alguns da área calçadista, alguns das áreas de componentes, e esses números estão sendo levados ao Mercosul e à ALAD para mostrar o impacto que isso está causando na economia brasileira e dessas ações argentinas, né, sem nenhum critério, a demora que tem acontecido. Então, assim, isso realmente, esses números estão sendo levados pelos nossos conselheiros jurídicos que vão levar a protocolar isso em Montevidéu. E a Sintecal, que é uma parceira aí nessa briga também, foi recentemente na Argentina junto a câmeras setoriais, né? Setores de componentes, e buscar também, nós temos que pressionar em todos os segmentos, né? O governo brasileiro, Mercosul, câmeras setoriais argentinas, eu acho que cada um está procurando uma maneira de pleitear que isso seja revertido de alguma maneira. E existe alguma ideia, ou enfim, futuramente, ou se o problema não for resolvido, de entrarem com uma ação contra o governo argentino, Marcelo? Na verdade, isso é um pouco mais complexo, Sim, né? com certeza. As áreas jurídicas têm analisado isso com muita propriedade, mas realmente isso seria um caso extremo, né? Eu acho que tem órgão, cada governo tem soberania sobre seu estado, né? Seu estado parte. Então, nós temos um bloco, que é o Mercosul. Eu acho que a gente tem que pressionar, porque as restrições argentinas não são só para produtos brasileiros, elas acabam prejudicando todas as economias do bloco e da ALAD, né? Então, eu acho que as ações têm que ser em conjunto e buscar
junto a esses órgãos que pressionem a Argentina de alguma maneira, porque nós não queremos proibir as importações argentinas. Por que os nossos critérios não são os mesmos? Eles deveriam analisar isso. Nós queremos comprar bastante produtos argentinos. Eles têm que produzir, gerar riquezas para que possam exportar para o nosso país, assim como nós exportamos para o país deles, né? Com certeza. E as autoridades brasileiras, qual é o posicionamento deles? Olha, isso nós temos contato e temos tido contato com o MD, que são questões muito políticas, né? O governo brasileiro tenta a sua maneira, a pressão tem que vir por parte dos industriais, das empresas, que são quem realmente consegue pressionar os governos para que as coisas realmente mudem. Os produtores argentinos que consomem produtos, componentes brasileiros, seja para produzir os carros, seja para produzir o seu calçado, que depois é exportado para cá, eles também têm que pressionar o governo argentino para que surta realmente um efeito positivo e a gente consiga ver uma mudança de posição do governo argentino. Não é uma coisa muito fácil, a gente sabe, mas tem que acontecer. A Fiesp em São Paulo, recentemente teve em contato com o embaixador, né, o Paulo Scaff, que é o presidente da Fiesp, teve um contato com o embaixador argentino no Brasil. Tudo está se fazendo, os contatos estão sendo pertinentes, cada um procurando um segmento para atuar, e eu acho que isso vai dar resultado. A gente não sabe se é curto prazo ou longo prazo, mas ficar parados nós não podemos. Os nossos associados precisam de uma posição, eles precisam, as empresas precisam saber de que maneira se posicionar, de que maneira vamos continuar produzindo, qual é a expectativa com relação ao governo argentino. Sim, a gente exatamente. tem uma luz no fundo do túnel? Não se sabe exatamente o que eu ia perguntar, né? Nossa última pergunta, se existe aí uma expectativa, enfim, a partir deste protocolo de reclamação, um acordo entre ambos, né? Olha, eu gostaria de te dizer que sim, que existe uma expectativa de que a coisa se reverta, mas é muito difícil. A gente, depois desse protocolo, nós vamos ver prazos, vamos com muita frequência cobrar do Mercosul e da ANLAD um posicionamento, assim como tem se cobrado do governo brasileiro, do governo argentino, das embaixadas, as câmaras setoriais, todos têm que trabalhar unidos. Talvez assim a gente consiga reverter esse quadro caótico que a gente se encontra com relação à Argentina. Bem, a Argentina é um grande mercado, é um grande mercado consumidor de produtos brasileiros e nós também consumimos produtos argentinos. Então, eu acho que temos que trabalhar em conjunto. Com certeza. Então, esperamos aí que haja logo um acordo entre ambos, né? Esse é o desejo de todos. A gente precisa realmente chegar a um ponto comum aí para que a gente possa reverter a situação crítica que nos encontramos. Ok, obrigada, Marcelo, por sua participação. Uma boa noite. Obrigado, boa noite. Obrigado pela oportunidade.